frisar uma questão aqui, Batista, que eu até esqueci anteriormente, que é a questão das refeições para rodoviária e cemitérios, que é uma grande injustiça. Que é uma reivindicação antiga. Exatamente. Os servidores dos dois cemitérios reivindicam, as servidoras da rodoviária aqui próximo da rádio reivindicam que seja fornecida a refeição, porque elas também têm necessidade e não tem como chegar até o refeitório que funciona no pátio de máquinas, né? Os servidores dos dois cemitérios não têm um veículo à disposição para comparecer lá e, da mesma forma, as servidoras aqui não podem deixar a rodoviária sem uma limpeza, então não tem como se dirigir lá. Sugerimos que seja fornecido, seja viabilizado esse fornecimento via aquelas pessoas que levam para Pedreira ou para usina, que no caminho, no trajeto, façam essa chegada até aqui na rodoviária e tragam via marmita, essas coisas aqui na rodoviária, igualmente nos dois cemitérios. A entrega, ela não era feita, ou não é feita, qual é a alegação? A alegação é bem tosca, digamos assim. Dizem simplesmente que não é viável. Não é viável, de repente estão com receio de gastar mais combustível, ou as pessoas estão fazendo corpo mole no benefício do coletivo. Inclusive o prefeito, uma vez esteve no seu programa, e eu mandei o questionamento e você fez no ar, e ele apenas disse que não era viável, não era possível, que isso seria feito apenas no refeitório, o que é uma inverdade, porque é fornecido na pedreira e na usina de asfalto, que são fora do perímetro urbano, né? As refeições que são fornecidas no refeitório são levadas para os funcionários, que é uma questão de justiça, né? Para a pedreira e para a usina, que é fora do perímetro urbano. Nós estamos falando de pessoas que estão no perímetro urbano. Se fora do perímetro é possível, é viável, porque dentro do perímetro não é possível, não é viável. Então, reforçamos a reivindicação de fornecimento nos cemitérios e na rodoviária. Se continuarem alegando que não é viável, que paguem, então, o valor da refeição, né? Que seja pago diariamente esse valor, o que é feito já na usina e na pedreira, nos dias em que o refeitório não funciona, que seriam sábados, domingos e feriados. Quando é sábado, domingos e feriados, os servidores da pedreira e da usina, que se resumem aos guardas e aos operadores de caldeira, eles recebem o valor da refeição, né? Já que a refeição não é fornecida nesses dias, ela é paga em valores. Então, que a mesma prática ocorra na pedreira, nos cemitérios e na rodoviária, se continuarem alegando que não é possível o fornecimento em alimentação. Mas eu acredito que é plenamente possível, sim, basta boa vontade, basta um planejamento sério, né? E que isso ocorra. Inclusive consta também no termo de compromisso do Beto um estudo a respeito, né? Mas que esse estudo não seja um estudo eterno, né? Que seja uma coisa rápida, porque não é uma questão, acredito eu, de que demande grandes quantias para viabilização, né? Então, apelamos aqui ao governo do Beto Lunite, deve ter pessoas que estão nos ouvindo, inclusive eu acredito que o próprio Apolinário, que é secretário do governo, está nos ouvindo e solicitamos a eles o apoio, né, nessa questão, a Maurilink, todo esse pessoal que durante a campanha pregou um diferencial, inclusive que eu apoiei esse pessoal, né, que está pregando diferencial, inclusive enfrentei 2 processos durante a eleição, né, da coligação do Poleto contra Minas, né, por defender justamente quem está hoje no governo. Então, nós queremos agora uma contrapartida desse apoio que demos, né, nós queremos um apoio voltado ao social. Eu peço em nome do coletivo, né, não estou pedindo em meu nome, mas em nome do coletivo que necessita desse diferencial no novo governo, né. Tá certo. Olha, o tempinho tá exíguo. Eu gostaria então